Então, agora retornando para os slides, vamos ver novamente sobre como transformar matrizes, como fazer com matrizes, equivalência que a gente estava fazendo até agora. Então, matrizes, como a gente sabe, são dados bidimensionais e a gente tem vários vetores unidos. Por isso, a gente pode fazer de três formas diferentes, que seria basicamente colocar uma matriz com um nome, um número de linhas e um número de colunas, ou poderia unir dois vetores diferentes, como A e B, por meio de C-bind, coluna bind, juntar por meio de colunas, então vamos juntar dois vetores verticalmente, ou R-bind, que a gente vai juntar dois vetores horizontalmente, a gente vai juntar pelas linhas, pelos rows. Então, operações básicas é a mesma forma de acesso aos vetores e multiplicação com matrizes também funciona. E aqui também nós vamos ver um pouco sobre álgebra matricial, isso é para algumas aplicações mais específicas, mas eu achei interessante mostrar para vocês. Agora, realmente vendo sobre a manipulação de matrizes, aqui embaixo no código nós iremos ter a criação de uma matriz. Vai ter vários nomes que podem confundir um pouco, mas essa vai ser a matriz, em que ela vai ter os valores de 1 a 6, começando com duas linhas e três colunas. Então, por exemplo, fazer aqui a matriz, nós temos ela com esses valores. Agora, se vocês forem observar aqui no terminal, a gente consegue ver que ela tem os valores, os números das colunas assim e os números das linhas assim. Sempre antes da vírgula vai ser o número da linha. Sempre depois da vírgula vai ser o número da coluna. Ou seja, se eu acessar a matriz com as chaves na posição 1,2, nós iremos acessar o valor 3. Ou seja, a gente está pegando a linha 1, então essa linha aqui, com a coluna 2, que seria essa coluna assim. Então, 1, 2, esse aqui é o valor que está sendo acessado, o valor 3. Então, basicamente, é que nem um acesso a vetor, em que a gente vai utilizar as chaves para indicar, os colchetes para indicar o que a gente vai acessar, mas a gente vai utilizar a vírgula para indicar antes, quando é a linha, e depois, quando é a coluna. Então, da mesma forma que a gente fez com o vetor, a gente pode acessar cada uma das posições da matriz por meio desse código com 2 for. Então, se rodar aqui, a gente vai ver 1, 3, 5, 2, 4, 6, porque está na ordem diferente. Mas se, por exemplo, a gente fizer assim rapidamente, a gente vai ver que ele vai ficar. Ai, tá errado, calma aí. Vamos fazer assim. Aqui a coluna e aqui a linha. Não, sim. Tem que trocar os dois. Tem que trocar os dois. Isso, trocando todas as posições, colocando primeiro a coluna, depois a linha, a gente vai ter os valores lidos na ordem que a gente queria. Mas para o padrão, a gente faz a leitura primeiro por todas as linhas, então de 1 a todas as linhas da matriz, depois de 1 até todas as colunas da matriz. E começa com I para as linhas e J para as colunas. Mas como aqui essa matriz ela não está no formato exato, por isso que deu essa confusão ali, porque ele está variando a coluna primeiro. Então, aqui na coluna, ele vai acessar a coluna 1, 2, 3, então ele está fazendo a linha permanece na mesma, e depois muda a linha e continua variando a coluna. Pode fazer o contrário, como eu acabei de demonstrar também. Se a gente quer acessar somente a primeira linha, mas todos os valores das colunas, a gente pode deixar o espaço para a coluna vazio. Assim ele vai acessar todos, ou seja, 1, 3, 5. Aqui é a mesma coisa se a gente quer acessar todas as linhas, mas somente uma das colunas. Aqui 1, 2. Se a gente quer multiplicar os valores da primeira linha, tudo por 2, faz dessa forma. E aqui, por exemplo, se a gente quer acessar todos os valores, também funciona como mais, menos, divisão também, todos vão funcionar dessa forma. E aqui, se a gente quiser, por exemplo, acessar todas as linhas, mas somente as colunas 1 e 2. Então aqui a gente vai ter 1, 3, 2, 4. Aqui ele já ficou no formato de matriz novamente.
porque tu está acessando mais de um valor em uma delas. Então, ele vai pegar nesse formato de matriz, sendo que aqui ele está no formato somente de vetor. Então, assim é uma forma que a gente pode criar subconjuntos de um conjunto total de uma matriz. Criar somente com alguns valores da matriz original. Aqui eu criei uma outra matriz, a matriz 2, só para fazer os próximos testes. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela não é útil nesse momento. Aqui ela é útil, mas eu vou utilizar esse código aqui, que daí ela vai permanecer... Não, vou fazer esse aqui mesmo. Tá, matriz 2. Então, a matriz é assim, e a matriz 2 é nesse formato assim. Então, se a gente unir duas matrizes, como a gente unia dois vetores para fazer uma matriz, com o cbind, nós iremos ter a matriz 3 assim. Ou seja, a gente pegou essa matriz aqui primeiramente e colocou essa segunda do lado dela. Então, ela fica com todas essas colunas a mais, mas somente com duas linhas. E se a gente fizer o contrário, fazer ela por coluna, a gente vai ter que a matriz 3 ela vai ficar com 4 linhas de altura. A gente basicamente está unindo essa primeira matriz e colocando ela em cima da outra. Ou o contrário, colocando a outra embaixo dessa. Aqui nós temos as multiplicações e outras formas algébricas de utilizar matrizes, que podem ser úteis, mas também não é muito utilizado mais para áreas de cálculo, matemática e estatística. Muitas vezes é necessário para fazer alguma fórmula diferente. Mas geralmente o R já tem elas implementadas, então muitas vezes não vão ser utilizadas necessariamente nesse formato assim. Mas é interessante de se conhecer. Então, por exemplo, multiplicação por escalar. É basicamente tu multiplicar cada um dos termos da matriz por 2, ou por qualquer outro valor, desde que seja um valor simples. Ou seja, multiplicar todos os valores da matriz por 2, nós iremos ter 2, 6, 10, 4, 8, 12, em vez dos valores que nós tínhamos no a matriz 1, que a gente tem aqui, que é 1, 3, 5, 2, 4, 6, multiplicou tudo por 2. Se a gente quiser fazer uma multiplicação de matrizes, só que não é a multiplicação matricial, é uma multiplicação valor por valor. Ou seja, o primeiro valor da esquerda vai ser multiplicado com o primeiro valor da esquerda que vai estar na outra matriz. E assim por diante. Fica mais explicado no link que está ali no slide, ele tem imagens que fica mais fácil de visualização, se for necessário. Então, por exemplo, aqui a gente multiplicando a matriz 1 e a matriz 2. Deixa eu colocar aqui no terminal, na verdade, para vocês verem como que tá a matriz. Então, aqui, se a gente for executar esse código aqui, e ver como que tá a matriz 3. Opa. A matriz 3. Nós iremos ver que fez a multiplicação de 1 por 7, de 3 por 9, e assim por diante. Agora, se a gente quer fazer uma multiplicação matricial mesmo, a gente precisa retomar isso aqui, fazer esse código aqui, porque aqui está dando 2 linhas e 3 colunas, ou seja, elas têm a mesma proporção. Mas para a multiplicação de matrizes, a gente precisa que a mesma quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Então a gente fez essa inversão aqui só para conseguir fazer essa multiplicação, porque senão ela vai dar um erro de se não está no formato correto. Então, aqui, a matriz 3 vai receber a multiplicação matricial de ambos, que é feito por meio desse símbolo. Então, executando essa linha, agora nós vamos ter que a matriz 3, ela virou essa valor de 2 por 2, que é explicado, quem conhece saberá o que ela implica. A transposta da matriz é basicamente inverter as linhas pelas colunas da matriz. Então, por exemplo, a gente tem aqui a matriz 1, e se a gente fizer a transposta dela, a gente vai receber matriz 3. A gente vai ver que ela basicamente só transformou. Ou seja, os valores que estavam assim, eles vão ficar de pé, e os valores que estavam de pé vão ficar de lado. É basicamente uma inversão dela. Isso pode ser interessante para alguns valores, essa é um pouco mais utilizada, a transposta.
Agora criando uma outra aqui que tem que ser quadrada para mostrar como que seria a inversa. Esse função para inversa, ela é o solve. Também funciona para resolver funções, equações, sistema de equações. Então, quem for necessário também pode tentar utilizar, procurar um pouco mais sobre essa função solve e vai descobrir como ela faz esses cálculos. Aqui também para matriz quadrada nós temos o determinante de matrizes, pode ser interessante em alguns momentos. Então, determinante, nós temos que dessa matriz aqui é menos 3. E de fato, se a gente for ver a matriz 3, 2 vezes 6 igual a 12, menos 5 vezes 3 que é 15, então menos 3. E a matriz 3, essa aqui de distância, ela também pode ser interessante para algumas análises estatísticas, já que a matriz de distância ela vai funcionar mostrando qual é a distância entre todos os valores entre eles mesmo. Então, deixa eu fazer aqui a matriz que daí fica um pouco mais fácil de explicar. Então, aqui é a matriz 2, por exemplo. Nós iremos fazer a matriz de distância dela. A matriz de distância, ela vai mostrar quanto que é do valor 2 que estava na matriz até o valor 1. E daí ela faz um cálculo comparando com o resto. Tem umas formas mais fáceis de explicar isso, mas é basicamente o que ele está fazendo. Tem uma forma específica em que se vê como os valores que estão 2, 3, assim por diante, estão distantes do restante da matriz. Isso é utilizado em algumas análises que podem especificamente ser boas para a análise de vocês, se isso for o objetivo. Mas, enfim, não vou explicar muito mais, porque senão a gente gasta muito tempo nessa análise estatística, que não é o objetivo desse mini curso.